Bom dia, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça e o Devocional Casa da Graça. Hoje é 10 de março e o nosso tema é a fé crê e fala. A fé crê e fala, e o texto não podia ser outro. 2 Coríntios 4,13, que diz assim: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé também cremos, por isso falamos. A partir dessa verdade, a partir dessa declaração bíblica, criei, por isso falei, temos que observar com cuidado uma verdade que a gente precisa considerar. E pode ser um pouco chocante a princípio quando você me ouvir, então prepare seu coração para ouvir sem se desesperar. Mas assim, não pense que a gente vai receber as bênçãos de Deus simplesmente por crer. Não pense que a gente vai ser curado, nem receber respostas de oração e até ser salvo apenas por crer. Crer é a principal coisa, crer é a parte, é o trilho pelo qual nós caminhamos. Só que a própria Bíblia que fala e enfatiza a importância do crer, ela também mostra uma fórmula que faz com que a fé funcione, além do crer. Amém? O crer é a primeira parte, o crer é a nossa resposta à palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a forma de receber de Deus aquilo que Ele promete, aquilo que Ele diz na sua palavra, envolve, além de crer, confessar. Essa expressão confessar, no contexto aqui, ela quer dizer falar aquilo que você deseja crendo. Então, quando eu creio quando eu creio em algo, eu preciso falar aquilo que eu desejo, crendo que recebi. Não é crendo que receberei, é crendo que recebi, como diz em Marcos 11:23. Deixa eu dar um exemplo aqui dessa verdade complementar, que além do crer, que diga-se de passagem é a parte principal, né? Mas quando se fala de parte principal, está exatamente dizendo que não é a única parte. Além de crer, nós precisamos confessar a palavra. Nós sabemos que ainda para complementar essa forma da fé, tem a parte de andar naquilo que você fala. Mas hoje nós vamos nos deter em crer e falar, que é o nosso tema, crer e falar. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui, que é sobre salvação. Salvação é a coisa mais importante e mais primária da vida cristã. E nós sabemos que João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui é um dos principais textos que fala sobre salvação e veja que aqui a ênfase está no crer. Mas lá na frente, quando Paulo está ampliando, né, por inspiração, por ordem de Deus, a compreensão sobre salvação, ele vai dizer que além do crer, eu preciso confessar essa minha fé. Veja o que diz em Romanos 10, capítulos 9. Romanos 10, versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E quando chega no versículo 11, ele ainda enfatiza e diz, no versículo 10, ele enfatiza e diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não tenho tempo para me aprofundar nisso, mas lembra da mulher do fluxo de sangue? Primeiro ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir, e ela já estava há muito tempo doente. Depois ela começou a declarar. A Bíblia diz que ela dizia consigo mesma, se eu apenas tocá-lo, serei curado. E depois, claro, ela teve que andar naquilo que ela declarou. Mas primeiro ela creu, depois ela declarou. E o texto aqui diz muito claro, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e com o seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, para o perdão do pecado, para a remoção da culpa. E com a boca se faz confissão. Confessar o que? O senhorio de Cristo. E porque nós confessamos o seu senhorio, ele se torna nosso Salvador, nós usufruímos da salvação. Para encerrar esse devocional, Marcos capítulo 11, versículo 23, que é um dos textos mais emblemáticos sobre fé, quando Jesus está ensinando ali a fé do tipo de Deus, ele encerra esse versículo, ele não encerra dizendo assim, se você crê, você receberá. Não, primeiro ele enfatiza ensinando que a fé ela precisa ser falada, né? Qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. E quando ele fecha esse texto, ele fecha dizendo assim, e tudo que disser, receberá. A fé sempre é expressa por palavras, e as nossas palavras determinam aquilo que receberemos. Você foi abençoado? O tema de hoje, crer e falar, uma coisa complementando a outra. Vamos confessar a palavra, crer, por isso que falei. Diga assim comigo, as palavras que eu falo determinará aquilo que receberei de Deus.
Então determino que falarei somente em conformidade com a palavra. Nós estamos aprendendo a alinhar as nossas palavras para que a nossa boca produza apenas vida, porque ela tem poder de morte e vida. Mas se nós falarmos a palavra, ela vai operar somente vida. Você foi abençoado, você foi despertado, está animado para viver essas verdades? Faça comentários aí, compartilhe usando a hashtag Devocional Casa da Graça. Vamos fazer essas verdades chegar a outras pessoas, abençoar outras vidas, e eu espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.